Olá, querido professor. Olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem aí onde você está nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e é uma honra, mais uma vez, poder falar com vocês diretamente dos estúdios da ADC-TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. Para mim, pastor Kleber, toda a nossa equipe técnica, é sempre uma honra poder ser servo de vocês aí nas igrejas locais aonde Cristo tem vos plantado para disseminar, para ensinar, para distribuir o conhecimento bíblico através de nossas lições de escola bíblica dominical. Estamos ministrando para adultos nesse segundo trimestre e estamos já na lição de número 13 e estamos encerrando mais um trimestre que foi maravilhoso. Estudamos na pena de pastor Eliernay Cabral, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Essa linda lição com uma encadernação perfeita e um conteúdo extraordinário. Como eu disse no começo desse trimestre, a vocês que sempre estão aqui nos acompanhando em pré-aulas, nós estudaríamos um curso bíblico e passamos por vários temas e temáticas, inclusive complexas, mas o Senhor nos deu graça para atravessarmos por esse caminho de vitórias, caminho de milagres, e chegarmos hoje na 13ª lição como que em uma grande confraternização. O tema ele é sugestivo, a amizade de Jesus com uma família de Betânia, cidade aos arredores de Jerusalém. Como comumente se fala hoje, na região metropolitana da cidade de Davi, de Jerusalém. Então, ali pertinho de Jerusalém, na Judéia, Jesus ele se hospedava para, então, entrar nas suas incursões em Jerusalém, pregar o evangelho do reino e à noite voltava para esta residência para descansar com seus amigos Lázaro, Marta e Maria. Então, nós temos como texto de ouro na lição de hoje, João capítulo 11, versículo de número 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Muito bom termos esse amor da parte de Deus, este amor filéu, companheiro, este amor empático, cheio de carisma, que nos faz nos sentirmos iguais ao Deus que se encarnou e na pessoa de Jesus se igualou conosco. O esforço de Deus em Cristo é, descendo da sua glória, estar conosco, e o nosso é subirmos da nossa solidão e nos encontrarmos com o amor da nossa vida, que é o próprio Senhor Jesus. E aí nós temos aqui como verdade prática dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, ela tem nessa amizade conselhos, ela tem nessa amizade simpatia, né, que é a questão positiva do patos. Nós temos a empatia, nós temos a antipatia, nós temos a simpatia e a reciprocidade nos relacionamentos, ou seja, o Logos ele interagia não em um monólogo, mas em um diálogo constante, permanente e durável com os seus amigos de Betânia. Nós temos então a introdução da nossa lição e a gente, por conta do tempo, a gente vai direto para o nosso primeiro tópico da lição desse próximo domingo, a vida social de Jesus. E aí eu fiz um resumo dos textos da nossa lição nos 3 slides posteriores, mas antes nós vamos ressaltar a síntese desse tópico. A família de Betânia recebeu Jesus em sua casa. Que interessante, Jesus adentrar para dentro da nossa casa, a glória de Deus estando conosco. No Antigo Testamento, nós temos aquela senhora rica que, quando Eliseu passava na frente de sua casa, ela sentia o impacto da glória, da autoridade, do poder de Deus na vida do homem de Deus, que é o representante de Deus ali naquele momento. E o que ela faz? Percebendo a glória, ela traz a glória para dentro de casa. O que é que Jesus também nos diz lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e eu estou batendo. Se alguém abrir a sua porta, eu entro e eu ceio. Ele vem à noite, fica conosco e ele resolve os problemas do dia para que a gente não durma ou que não se vire o dia com problemas infindados
e irresolvidos. Ou seja, Jesus na nossa casa é a solução de vários problemas. Então Jesus era um ser social. Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Então ele é uma pessoa, esse Deus pessoa em Cristo é uma pessoa, um indivíduo. Ele aprendeu uma profissão, peregrinou por toda a terra da Palestina, ele pregava o evangelho, ele fez sinais e prodígios e ele confirmou seu ministério com grandes amizades. E lá no capítulo 15 de João, versículo 15, no momento da intimidade da ceia, ele vai dizer aos seus discípulos: eu não chamo vocês mais de servos, mas eu tenho vocês de agora em diante como amigos. E aí no subtópico 2, uma casa hospedeira. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus, a família de Marta, de Maria e de Lázaro. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família, que se tornou especial em suas relações interpessoais. Jesus ele conhecia muitas pessoas, mas essa família era do recinto fechado das amizades de Jesus. Era uma amizade sincera em que a família hospedava Nosso Senhor de maneira acolhedora. Era muito bom tê-lo no interior daquela casa, daquele lar e daquela família. Jesus ele foi recebido por essa família. Então ele encontra Marta, Maria e Lázaro, ele encontra neles acolhimento especial para o seu chamado. Após a missão dos 70, é quando o Nosso Senhor foi com os seus discípulos para a aldeia de Betânia. E ali, Marta foi quem o recebeu e também sua irmã Maria, assentando-se aos pés dele para ouvi-lo. Jesus aproveitava estas caminhadas em missão para visitar também os seus amigos. Quantas outras casas, segundo o que o pastor Elianai está nos sugerindo aqui, Jesus também adentrou e adentrava. Quantas amizades especiais ele teve. A questão de Lázaro, Marta e Maria é que eles estavam perto e ao entorno de Jerusalém, onde os grandes eventos do cristianismo, como a sua crucificação e a sua ressurreição, deveriam acontecer. Aqui eu trago para vocês um subsídio para esse primeiro tópico. A sociabilidade é uma característica da natureza humana. O ser humano foi criado para desenvolver conexões. Ele precisa agregar-se a outros seres humanos. Indivíduos são como engrenagens de um sistema que se complementam. Então, Deus não dá tudo para todas as pessoas, ou para alguns também. Ele dá um pouco dele para cada um de nós, para que nós, em sociedade, em família, em igreja, em corpo, nós então desenvolvamos competências e uns edifiquem aos outros. Se Deus se fez homem como o homem pode pretender a desumanização, como se vê hoje, quando você vê as figuras de certos seres humanos aí nas redes sociais, quando eles começam a divulgar a sua nova característica, a sua nova aparência, a sua deformação, nós vamos ver então um processo de desumanização. Quando a gente vê a proliferação de drogas, de vícios, de alienação da realidade, aí então nós vamos ver a degradação do ser humano. Quando nós vamos ver o final dos vícios, da prostituição e de toda a iniquidade do ser humano, nós vamos ver seres humanos consumidos e deteriorados da sua condição humana. Jesus, quando se faz homem, ele vem nos mostrar o caminho do varão perfeito e ele vem se relacionar conosco. A afirmação patrística que dá base à teologia ortodoxa do cristianismo, que é uma coisa só, até o concílio de Calcedônia, lá no século VI, tem uma afirmação muito linda que diz que o que não foi assumido não pode ser redimido. Se Jesus não fosse plenamente ou totalmente homem, ele não poderia redimir a humanidade dos seus pecados. E ele não poderia ser o homem 99%. Ele tem que ser homem em 100% das competências dos homens para experimentar todas as experiências, seja no corpo, seja na sensibilidade da alma, seja na intelectualidade do seu espírito. Ele precisou ser tocado pela inteireza da humanidade, dos seres humanos. Então, essa afirmação, o que não foi assumido não pode ser redimido, resume a empatia de Cristo por nós.
Ele então se dá, ele se entrega e ele vem morrer em nosso lugar por conta desta empatia. E este elo que ele faz entre nós e Deus agora é a maior prova de agregamento, de reconciliação, de justificação e de comunhão com o próprio Deus. Chegamos então no segundo tópico da nossa lição de hoje. Estamos falando da amizade de Jesus com uma família de Betânia e agora nós vamos analisar os frutos da amizade com Jesus. A vida social de Jesus, primeiro tópico, agora os frutos da amizade com Jesus. A síntese para você nortear-se nesse segundo tópico, a família que cultiva a amizade com Jesus pode colher muitos frutos. E aí então nós temos o primeiro subtópico, uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus respostas às suas indagações e que essa relação com o Salvador era mais do que mera relação social, era de fato a presença real do Filho de Deus dentro da sua casa. Eles desfrutaram de um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Olha só, que privilégio poder receber o Deus Criador de tudo, encarnado em Cristo Jesus dentro do nosso lar. 2. Desenvolvimento espiritual. Atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação a Jesus. Então, enquanto Marta se preocupava com os afazeres do seu cotidiano, Maria, ela se aprofunda, ela aproveita melhor a oportunidade do Verbo vivo estar em sua casa. Então, na nossa lição, nos diz que quando Jesus visitou a família, Maria sentou-se para ouvi-lo. Depois, na ocasião da morte de seu irmão Lázaro, ela lançou-se aos pés de Jesus. E também Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, como está lá em João 12:3. Sobre esses 3 aspectos da vida espiritual, ou desenvolvimento da vida espiritual de Maria, aí eu comento ali no A. Ao sentar para ouvir, Maria considera Jesus um mestre excelente. B. Aos pés de Jesus, Maria sobe em sua adoração, afirmando a divindade de Jesus. Então ela desce aos pés, mas sobe na adoração, reconhecendo então que Jesus era Deus. Nos Salmos fala muito sobre a terra ser o escabelo dos pés do próprio Deus. Agora os pés do próprio Deus encarnado estão ali, ela vai adorar aos pés de Jesus. Um outro detalhe que você pode explorar aí nesse tópico é que Jesus, ele nasceu em Belém de Judá, ele é da Judeia, mas toda a sua criação e todo o seu ministério, ele é construído na Galileia. Lá não há escolas, não se acredita a honra de mestre ou profeta para galileus. Quando uma mulher faz isso, indo aos pés do Senhor para o adorar, ela está reconhecendo como mestre, quebrando protocolos, então, e quando ela vai aos pés e ela lamenta, como aqui no ponto B, ela então está declarando a divindade de Jesus. Ela teve a percepção perfeita de quem era Jesus, qual a sua missão e o que ele exigiria de cada um de nós, a adoração. C. Ao derramar nardo puro, ungindo os pés de Cristo e enxugando-os com seus cabelos, ela testemunha de sua total entrega ao Messias de Israel. Então, reconhecido como mestre, agora como Deus, ela pode então descansar, entregando-se totalmente ao Senhor. Com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda nesse terceiro subtópico aqui, o serviço completo. É bem verdade que Marta foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer do necessário. Em Jesus, cada membro deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem contudo esquecer-se da prioridade espiritual, ou seja, ele deve ter equilíbrio das suas ações diante de Deus. A fé do crente, então, não pode estar dissociada de nossas responsabilidades sociais. Eu não posso que agora que eu conheci a Jesus, Jesus está voltando, então eu largo tudo e vou viver uma vida de um cristianismo menino e fanático. B. O genuíno pentecostalismo não espiritualiza a presença de Jesus em apelos puramente místicos e sobrenaturais. Não. Ele é o Logos, fala a nossa mente, a sua palavra revelada contém tudo o que precisamos para a nossa salvação, inclusive nos ensina a usar a potência dos dons espirituais, ou o ato puro dos dons espirituais. Então, o crente ele é espiritual, mas não espiritualiza tudo. E a presença de Cristo não desestabiliza as bases da família, separando seus componentes em classes espirituais.
Ah, mas por que aquele é mais crente? Porque ele se converteu e o outro não. Mas o desejo de Deus é que toda a família seja convertida. Não é uma questão de predestinação e não é a vontade de Deus que a família seja dividida em espirituais e menos espirituais ou não espirituais. Todos podem, com a presença de Cristo na sua casa, converterem-se ao Senhor. Claro, servindo ao Senhor na sua individualidade, no limite das suas percepções, o Senhor mesmo assim é poderoso para extrair o melhor de cada um de nós e nos usar grandemente em família. Chegamos no tópico de número 3, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. A síntese, a amizade de Jesus com a família de Betânia é uma história de amor e de muito cuidado. Que coisa linda. Primeiro subtópico será então uma história de amor. A história de amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus, amavam Jesus e eram amados por ele. Num lar em que se estabeleceu a amizade com Jesus, não se deve faltar o amor de Deus. Como diz 1 João 3,18, Deus é amor. Aqui, como subsídio para esse subtópico, em caso de casais com outro casal, a medida sempre é o interesse das relações. O que nos une? Então, veja, Jesus ele está em um lar. Nós não temos informações precisas sobre a condição social dos 3 irmãos. Pela sequência das 2 irmãs e Lázaro, sugere-se que também ele era o caçula. Talvez Jesus e os 3 irmãos, eles eram contemporâneos e eles eram da mesma faixa etária. Tudo isso vai trazendo uma certa empatia. Então, nós estamos falando da amizade de Jesus com a nossa família, mas nós temos a nossa família que recebe outras famílias, casais que recebem outros casais, jovens que recebem outros jovens, adolescentes que recebem outros jovens no interior da sua casa. A questão é saber qual o interesse dessas relações. E para cada uma delas precisamos estabelecer cuidados específicos. Ao que tudo indica, tínhamos 4 solteiros, 3 irmãos e um amigo. E não nos consta que houve de nenhuma parte deles um afeto que não o da comunhão em torno da palavra de Deus. Então, toda a amizade dentro do seu lar, seja na esfera dos casados, seja na esfera dos filhos, seja na esfera dos solteiros, num contexto cristão, deve estar sempre pautada na palavra de Deus. As nossas amizades são com Cristo, com a sua igreja, com a sua obra, com os seus projetos, e as pessoas que amam a Jesus se agregam a nós, avolumando e formando um exército poderoso, carregado de forças para fazer a vontade de Deus em comunidade. Amizades que adentrem no nosso lar devem ser provadas no tempo antes de acessarem nossas vidas. Não leve qualquer pessoa à sua mesa, não leve qualquer pessoa ao sofá de sua sala e muito menos leve alguém à sua cama. Esses altares são altares que Deus tem abençoado para que a presença dele esteja ali com vocês. Segundo subtópico aqui da nossa lição, compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos, entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes umas das outras. É preciso ter disposição para conhecer, para compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez esse seja o maior desafio do amor em casa. Aquilo que eu falei anteriormente em um daqueles subsídios. Cada pessoa tem a sua individualidade e ela deve ser respeitada por isso, mas a presença de Cristo em casa salvará a todos da família. E aí, então, cada um desfrutará com Cristo da amizade que ele proporciona ao Salvador. Dentro da nossa limitação, Cristo nos preencherá com a sua graça e tudo dará certo para a glória de Deus. Aqui, como subsídio, a amizade de alguém por uma família é perfeitamente possível, visto que esta, embora formada por indivíduos de personalidades distintas, acaba formando por afinidades uma identidade própria. A família, ela tem vários membros, mas ela acaba juntando a individualidade de todos e formando uma identidade conjuntural, né? Afinidades, uma identidade própria, a partir de princípios e valores que lhes dão identidade. Nação, né? Eles podem pensar de uma forma, profissionais, eles pensam parecido, religiosos pensam parecido dentro do contexto em que estão inseridos, espiritualidade e também a tradição. Então, dentro de uma família, a cultura, então,
ela acaba por fim prevalecendo. Ponderar quanto aos cuidados da vida. Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus, acabou se distraindo com os serviços, esquecendo-se do espiritual. Foi isso que o nosso Senhor mostrou a Marta quando disse que ela andava distraída. Jesus não ensina a ficarmos descansados das responsabilidades. Sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades, além daquilo que de fato necessitam. Então, nosso Senhor ensina que nem só de pão vive o homem, mas também ele diz que o homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. Nossa família é o ambiente em que nossa vida com Deus é potencializada e a vida social produza abençoadamente. Que texto lindo do pastor Helenay Cabral. E aí eu coloco aqui como prioridade. Vamos analisar aqui então prioridade para as nossas vidas, já que falamos de Marta e Maria, das diferenças dos indivíduos dentro do nosso lar. Então, prioridade vem do latim prior, que quer dizer anterior, a priori ou anteriormente. A prioridade faz referência à anterioridade de algo relativamente a outra coisa, ou seja, em termos de tempo ou de ordem. Então, dentro do tempo, há uma ordem estabelecida daquilo que veio primeiro. Aquilo ou aquele que tem prioridade encontra-se em primeiro em comparação com as outras pessoas ou as coisas. Quando temos prioridades, uma deve ser estabelecida por comparação. Uma deve ser estabelecida. Então, a palavra prioridade ela não tem plural. E aí nós vamos agora ver que nós temos várias prioridades, ou seja, a prioridade aqui, lá e acolá. Como a gente classifica a prioridade em importância? Primeiro, a partir da questão do tempo, da anterioridade. E depois nós vamos reconhecer o tempo em que nós estamos vivendo e aquele conhecimento, ou aquela necessidade, ou aquela situação em que nós estamos vivendo ou almejamos, ela vai então se adequar ao tempo e ao momento. É ali que você ajusta a prioridade e você vai trabalhar sobre ela. Pessoas que têm várias prioridades ao mesmo tempo, certamente não se dão bem na função de administrar as suas coisas e a sua vida. Então nós chegamos aqui à conclusão da nossa lição de hoje, pedindo que você ore, que você curta, compartilhe, divulgue o nosso material nas suas redes sociais, para que a gente alcance um pouco mais de relevância e ampliemos aqui a nossa rede de amigos. No demais, que Deus abençoe você nesse próximo domingo, que você tenha uma ótima e produtiva aula e até o próximo trimestre que já está chegando aí, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até lá.